Quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Como já disseram, o nosso tema é fundamentos bíblicos da missão. Primeiro, nós sabemos que é missão. Quando falamos de missão, temos várias formas. Missão pessoal, cada um pode ter a sua missão. Mas agora que a coisa muito importante, queremos aqui tratar missão de Deus. A missão de Deus. Na missão de Deus, não existe nenhum grupo específico. Todo aquele que é salvo, que recebeu a chamada, que sente a presença de Deus na sua vida, esta pessoa é bem-vinda a esta missão. Não precisa que alguém vem à sua atrás. Não precisa alguém que lhe convida. Porque o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus, através da sua palavra, ele disse: importa que eu vou, rogarei o meu Pai, ele vos enviará um Consolador. Qual é a missão do Consolador? Exatamente é para capacitar o salvo. Qual é a missão do Consolador? Exatamente é para capacitar aquele que tem sede e fome da justiça, de levar a palavra de Deus avante. Amém. Então, amados, creio muita coisa que o primeiro professor já mexeu, já explanou, mas apenas eu quero fazer acréscimos. Primeiro, o que vai ser uma missão? Missão missionária. Todos nós somos missionários. Na obra do Senhor, no trabalho de Deus, na missão do Senhor, não existe uma pessoa que é dito: você, a sua tarefa é de levar a palavra do Senhor para lugares fixos. Primeiro, esta missão precisa de pessoas voluntárias, pessoas dedicadas, pessoas que têm uma decisão, pessoas que têm vontade. Por quê? Enquanto você não tem vontade, enquanto você não tem dedicação na sua própria vida espiritual, vai ser difícil levar a missão de Deus para além das fronteiras. Então precisa aqui ter vontade, uma dedicação. Amém. Uma dedicação. Primeiro, vamos ver aqui a origem da missão. Qual é a origem da missão? Nós podemos ver na palavra de Deus. Primeiro, quem realizou a missão não é o homem, é o próprio Deus. Se nós formos basear na Bíblia, primeiro vamos encontrar qual é a missão de Deus. Primeiro, Deus pensou, como disse a palavra do Senhor, pensou que deveria formar o homem de carne e osso. Essa foi a primeira
coisa que o Senhor pensou. Esta é uma missão de Deus. Criou o homem a um certo motivo, a um propósito. Amados, Deus não nos formou a nós sem nenhum propósito. Todo homem deve saber, de carne e osso, pobre, rico, branco, negro, deve perceber, Deus me formou a mim a um propósito. Qual é este propósito? Glórias a Deus. Qual é o propósito? O propósito é de herdar o reino dos céus. Todo aquele que é o homem, o Senhor fala na sua palavra. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, este é o propósito. Esta é a primeira missão. É a primeira coisa que o Senhor pensou na formação do homem. Outras coisas ele completou. Mas a coisa muito importante, Deus preparou primeiro o homem. E esse homem somos nós aqui. Esta é uma missão. Então significa a missão não é algo, não é trabalho que vai poder, ou que começa por nós. É uma missão que começou antes do nosso nascimento. Amém. Significa, é um trabalho, é uma tarefa de cada crente, aquele que tem fome, aquele que se sente que eu já estou salvo. Esta missão, pega com duas mãos, vai avante. Por isso, chama-se missão. Missão de Deus. Agora, essa missão, como é que podemos executar? Vamos abrir a palavra do Senhor primeiro, em Atos capítulo 1, o versículo 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Eu vou proceder aqui a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Na missão, querida igreja, obreiros, irmãos em Cristo Jesus, não há esperteza. Na missão não há esperteza. Há um desafio. Há coragem. O Senhor Jesus, antes de partir para a glória, reuniu primeiro os seus alunos, discípulos. Confortou primeiro com essa palavra aqui. Despertou com esta palavra aqui. E aí, existiram alguns, se calhar que diziam assim: logo que o Senhor subir, nós entrarmos no terreno. O Senhor disse: calma, calma, deixa-me primeiro eu ir. Se eu não vou para lá, nada que podem fazer. Deixa-me primeiro ir fazer para o meu Pai aquilo que eu falei. E ele disse: sejam aqui primeiro, não se precipitem primeiro. Não se precipitem primeiro.
é necessário que sejam revestidos. Louvado seja Deus. Sejam primeiro revestidos. Sejam primeiro preparados. Amados, a preparação depende de si, depende de mim. Mesmo que vem quem pode me ensinar, eu posso receber aquele ensino, mas pode faltar como executar, como viver o que foi ensinado, como praticar o que foi ensinado. Por isso o Senhor Jesus deixou este apelo: não se precipitem, meus filhos. Fiquem primeiro em Jerusalém, fiquem aí, até que primeiro recebam a promessa do meu Pai. E esta promessa dará a vocês conforto, coragem, determinação. Na missão, meus irmãos, não há esperteza. Se eu quero me engajar com esse trabalho, essa atividade de Deus, por favor, não posso usar a minha esperteza. Porque chama-se missão de Deus. A minha missão, sim, posso usar a minha esperteza. Mas a missão de Deus depende do próprio Deus. Você que é missionário, você que toma esta tarefa, vai no terreno, precisa escutar a Ele primeiro. Como fazer o trabalho? Como falar? Porque em frente disso, você vai enfrentar situações. Enquanto a presença de Deus, o Espírito do Senhor, não está em ti, nada pode fazer. Pode voltar vazio. Por isso o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: amados, na missão não há esperteza, repito isso. Pedro, João, Tiago, mais outros discípulos que estavam com ele. Amados, a Bíblia disse que 3 anos que passaram, o Senhor Jesus já a instruir aqueles discípulos ali. Mas ele disse: primeiro fiquem. O Senhor, ele foi ao Pai. E ele voltou. Já estava a se cumprir a promessa. Louvado seja o Senhor. Se o Espírito Santo de Deus, se ela não viesse, amados, até então hoje, nem eu poderia receber a salvação. Nem você poderia estar salvo. Cada um aqui precisa cavar o que ele foi, o que é agora. Então, para você ser retirado, para eu sair daquele cativeiro, é através deste nome aqui. Por isso Cristo disse: fiquem aí primeiro, que sejam revestidos. Que sejam revestidos primeiro. Espírito Santo, quando está no crente, o crente é enchido coragem, ele é encorajado, ele é confortado, ele é consolado, ele é advertido, porque alguma coisa que está dentro dele
Amados, não sei se esse Espírito Santo tem trabalhado desta maneira conosco aqui. Amados, não sei se esse Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito já está conosco, porque a promessa já se cumpriu, e já está conosco. E se já está conosco, já está a trabalhar? Está a trabalhar? Amados, está a trabalhar? Se está a trabalhar, já estamos a ver o resultado? Estamos a ver o resultado? Amados, assunto de missões na cidade de Pemba parece levarmos com uma mão. A cidade de Pemba tem muitas almas que necessitam da salvação, que precisam de si. Por isso eu pergunto, será que esse Espírito Santo já está conosco? E se já está conosco, nós como obreiros, nós como pessoas, obreiros separados, como é que o Espírito Santo nos conduz? O nosso grande homem estava a dizer assim. Ele diz assim: há muitas almas que estão a morrer sem Cristo. Se na verdade nós, o Espírito Santo de Deus já está no meio de nós, o que é que está a faltar? Esta é a pergunta. Então, a igreja é chamada a executar esta missão. Nesta missão, não há pastor, não há evangelista, não há próprio missionário separado. Não há. Por isso o Senhor Jesus disse: ide. Não disse Pedro, vai para lá. Não disse João, vai para lá. Não disse isso. Ele disse: ide. Significa todo aquele que é salvo toma este trabalho. Leva este trabalho. Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. A igreja deve ser igreja que vive nas missões. Amados, quando se diz missões, não só você sair da sua cidade, não só você sair daqui para Siure, para Ancoabe, para Montepês, mas dentro de, por isso aqui disse o Senhor Jesus, a partir de Jerusalém, na sua casa, no seu bairro, na sua família, no seu vizinho. Agora alguém me diz assim: é difícil evangelizar o seu vizinho. O salvo não é difícil. O crente salvo não é difícil. Louvado seja Deus. Mas aquele crente que é duvidoso, este pode ser difícil para ele. Primeiro, quando estamos a falar de missões, tem a ver com o próprio seu caráter. O seu próprio caráter. O seu vizinho é o primeiro a
há de conhecer você. É o primeiro. Então, quando o seu caráter ser uma bênção, você, o seu vizinho, aceita o que você vai dizer. Mas se for um caráter escondido, sim, senhor, há necessidade de você desconfiar nele. Então, na missão, amados irmãos, aqui precisa um desafio. Depois, a missão do Pai, como já dissemos aqui, a obra missionária começou em Deus. Deus é que começou a obra missionária, a missão. Depois, vamos perceber de que qual foi a missão depois de Deus fazer o homem, para que o homem seja o quê? Amados, o homem para Deus é ouro, é prata, é algo muito importante, diferencia com outra coisa. Por isso Deus priorizou primeiro o homem. O homem seja salvo. O homem seja salvo. Então aqui Deus, esta missão veio destinar a quem? Os homens do mundo. Quem são? Somos nós. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é essa aí. A segunda coisa. A missão de Deus, que é do Pai. Aqui diz assim: o destinatário, os homens e o mundo, nós. O missionário enviado, o mediador que sai à procura do destinatário. Nós temos de procurar quem é o destinatário, o alvo, ou a pessoa que está perdido. Nós precisamos ir ao encontro dessa pessoa. Para o quê? A salvação. Essa pessoa também precisa da salvação, como hoje nós já estamos salvos. Então, vamos procurar os destinatários para a missão. Para a missão. A missão, mediação de Deus, possa falar diretamente aos corações. Esta missão, esse trabalho, como eu disse, estamos aqui a tratar a missão de Deus, trabalho de Deus. Esta missão, para onde? Para quem? E se nós levarmos esta missão, que é a palavra de Deus, vamos colocar nos corações. Colocar nos corações. Quando se trata da missão de Deus, não é algo que me pertence a mim. É algo do dono. Quem é dono? Deus. Ele é que é o dono da missão. Amém? Ele é que é o dono da missão. Então, amados irmãos, vamos pegar este trabalho aqui. Hoje em dia, estamos a ter muita preguiça a esta missão aqui. Mas agora,
a partir de este momento que estamos aqui, eu creio que cada um aqui está a sentir isso. Cada um aqui está a ter vontade. Até uns dizem assim, logo a minha saída daqui, vou evangelizar alguém. Trago aqui amanhã. Faça isso. Faça isso. A coroa é para si. Eu tenho minha coroa. Você tem a sua coroa. Não esperar o seu líder. Irmão, vai no lugar fixe. Não. Promove missão desde que você dá a conhecer o seu líder da igreja. Dá a conhecer a ele. Pastor, ancião, evangelista, eu vou no lugar fixe. A Bíblia disse que na obra do Senhor há ordem. Na obra do Senhor há consideração. Amém? Então, quando você não faz isso, já é outro assunto. A missão do Filho. O que exatamente o Espírito Santo, ou seja, o Jesus, o que ele fez quando estava aqui na terra? Qual é a sua missão? Será que nós conseguimos ver isso? Pelo menos para mim, consigo ver isso. O Senhor Jesus fez muita coisa. Quando esteve aqui na terra, ele trabalhou muito. Para eu estar aqui hoje, para você hoje estar aqui e ser adotado como filho de Deus, é por causa de Jesus. Esta é a missão que o Senhor Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono, veio aqui na terra, para o quê? Vinha cumprir a missão do Pai. Qual é a resposta? A resposta é da sua salvação e a minha salvação. Amém? Esta é a resposta. Disse-lhe Jesus, primeira missão, o que é que ele vinha fazer aqui? Ele veio mostrar, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. É um trabalho, é uma missão. Quando você vai no terreno, vai dizer, assim diz o Senhor. O mesmo Senhor que me tirou lá na minha casa, o mesmo Senhor que me tirou lá na minha cidade, na minha família, Ele está a dizer assim. Ele diz assim, eu sou o caminho. Esta aí é uma das missões que o Senhor veio aqui mostrar à humanidade. Mostrar à humanidade que o melhor caminho é Jesus. Amém. Eu creio que se
Deus foi a missão de Cristo. Em Jesus. Então, em Jesus nós temos de explicar às pessoas. Em Jesus há salvação. Em Jesus há vida. Em Jesus há reino de Deus. Em Jesus há descanso. Quem pode falar isso? Somos nós que somos missionários. Somos nós que somos crentes. Eles não podem falar para nós, porque o Espírito de Deus não está com eles. Amém. A finalidade do envio do Filho na nossa carne, missão, encarnação, restabelecer a paz e comunhão com Ele e formar uma comunidade que o represente entre os homens. Esta é uma das missões. Primeiro, aqui fala-se de encarnação. Como nós entendemos a Bíblia, que a palavra do Senhor está a explicar. Através da palavra, a palavra se encarnou. E essa parte há confusão. Há confusão. Como é que a palavra aqui se encarna aqui? É a partir daqui que há confusão lá, quando nós falamos isso. E aqui quando dizemos que Jesus, Ele é Deus. Aqui há problema de como compreender. Então, uma das missões é essa aí. Fazer entender o povo exatamente o que Jesus vinha aqui tratar. Então, Ele se encarnou. É uma das missões. Se calhar, se Ele não fizesse isso, muitas pessoas não poderiam crer nele. E aí, Ele veio e viveu com os homens, como disse a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós, como obreiros, precisamos nos preparar. E a forma de nos preparar, primeiro, o missionário, a pessoa que leva a missão de Deus, não pode ser uma pessoa, um crente preguiçoso. O preguiçoso, Deus não lhe usa. Não pode usar um preguiçoso. Precisa de uma dedicação. Se você quer se abraçar nas missões. Amém? Graças a Deus, o tempo aqui já foi. Louvado seja o Senhor, mas pronto, o muito já se falou. Apenas como eu dizia, apenas queria acrescentar. E Deus abençoe, amados irmãos, Deus abençoe o departamento que preparou a este estudo. Amém.